1 Coríntios, tá? Já pega aí a sua Bíblia ou aplicativo, não sei por onde você segue aí. Peguei a sua Bíblia e vamos conversar um pouquinho 3. sobre o capítulo 3 de 1 Coríntios. Sim, aqui, bem, no Novo Aqui. Testamento. 1 Coríntios, Tá capítulo longe. 3. A gente está aqui, bem. Lê. Bem. Tá me ouvindo aí, Lê? Lê? Ei, acho que caiu a conexão dele. Vamos ver se ele retorna. Boa noite, Lu. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Yes. Seja bem-vindo aí. Eu vou pedir para você orar, Lu. Eu ia pedir para o Lê orar, mas acho que caiu a conexão dele. Vou pedir para você orar para a gente dar início ao nosso classe A de hoje, pode ser? Claro. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia que podemos estar reunidos para ouvir a Tua palavra, para poder aprender mais de Ti. Obrigado por essa liberdade que temos em poder ouvir a Tua palavra, ler, nos edificar uns aos outros como igreja. Peço que nessa noite, Senhor, abra o nosso entendimento, faz-nos ouvir segundo a Tua vontade e que possamos ter discernimento de entender aquilo que está no Teu coração, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui essa noite, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, gente, então, só lembrando aí o que nós já vimos, né? No capítulo 1, para começar a tratar as questões de divisão na igreja de 1 Coríntios, né? Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que é Cristo quem santifica a igreja, que é Cristo quem capacita a igreja, que é Cristo quem sustenta a igreja. E no capítulo 2, Paulo vai tratar com os irmãos e ele traz uma comparação, né, acerca da vida do homem natural e do homem espiritual, tá? Então, que o homem natural não compreende as coisas do Senhor, os olhos do homem natural não viram, os ouvidos do homem natural não ouviu, nem chegou ao coração do homem natural. Mas a nós, no capítulo 2, verso 10, ele tem revelado pelo Espírito Santo. Vamos ali do capítulo 2, verso 14 e 15, antes da gente entrar no 3. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Bom, a partir desse capítulo 2, uma vez que Paulo deixou bem claro essa diferença do homem natural e do homem espiritual, então agora ele volta aos Coríntios, né, para continuar tratando as questões da discórdia e desse espírito, né, de discórdia, de desobediência, né, de desacordo que havia na igreja aos Coríntios. Então ele diz assim: note que agora a comparação de Paulo não vai ser mais natural e espiritual. Agora a comparação de Paulo ela será de cristãos maduros e crianças na fé, né? Então, ele diz assim, capítulo 3, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora o podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja, discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões
puramente humanos. Então, aquela conversa de diferenciação que Paulo traz desde o capítulo 2, ele agora continua dizendo, olha, aquele homem natural que eu estava falando, né, que vive segundo a carne, está muito semelhante perto do coração de vocês. Vocês dizem ter entregue a vida a Cristo, mas fizeram para si outros senhores, outros personagens, outras pessoas, vocês levantaram em seus corações como de modo a colocá-los sob preferência. Era comum essa questão na cultura grega mesmo, a observação dos oradores, a observação do conhecimento dos oradores, e, portanto, esse preferencialismo de um para com o outro. Mas no reino de Deus isso não convém. Então, Paulo está dizendo, aquele homem natural, comum e carnal, muito se assemelha ao coração de vocês hoje. E é interessante que Paulo chama atenção, ele está dizendo assim, eu estou tratando com o menino. E assim, essa igreja já existia há um bom tempo. Há um bom tempo essa igreja já havia nascido em Cristo. Né? Esperava-se mais dessa igreja, né? O líder, o pastor, que é o apóstolo Paulo aqui, deveria esperar mais, né, dessa igreja pelo tempo em que ela está vivendo em Cristo Jesus. Mas o que existe é um comportamento infantil na fé. A falta de compreensão das coisas, a falta de maturidade em relação ao outro. Essas coisas ainda vão ecoar, irmãos, em muitos capítulos de 1 Coríntios. Né? Quando nós chegamos... hoje mesmo eu falava um pouquinho a última aula do livro 1, Passo a Passo com Cristo, livro 1, nós fizemos a última aula hoje, eu falava um pouquinho, e lá no contexto da ceia, Paulo fala, eu sei que há divisões entre vós, né? Há um espírito de divisão entre vós, e isso estava ecoando até mesmo na forma como eles tomavam a ceia. Lá na frente a gente vai ver isso daí. Né? Então, são meninos inconstantes aqui. É bom a gente pensar nesse verso, do verso 1 ao verso 3, quando ele faz essa comparação da infantilidade com a imaturidade e remete a isso, a falta de vida espiritual, a escassez espiritual, esperando dos irmãos mais maturidade, nós precisamos também olhar para a nossa vida cristã, no sentido de que, quanto tempo faz que eu estou no Evangelho? Vamos partir desse princípio. Alguns, 3, 4, 2 anos que seja, ou alguns um pouco mais, né, 30, 40, 50 anos, a pergunta que se faz, por que há coisas tão básicas que ainda eu não sei? Por que há tantas coisas nas Escrituras que eu deveria saber, mas eu não busco conhecer? Então, a falta do conhecimento das Escrituras, quando Paulo está dizendo ali, no capítulo 2, do verso 10 até o 16, ele diz que o Espírito ministra ao nosso coração o entendimento, a luz do que está escrito. Então, a falta desse conhecimento já mostra uma boa característica do meu comportamento infantil, imaturo, indiferente, né? E quem sabe, por que não, alguém que, ao invés de uma conversão, se emocionou, né? E vive uma emoção tradicional, talvez de família, meu pai é cristão, minha mãe é cristã, eu também estou indo nesse caminho, mas ainda o coração pode não ter se rendido a Cristo também. Por que não? São coisas a questionar. Nós precisamos pensar o quanto tempo de caminhada nós temos e por que tanta imaturidade, tanto no conhecimento das Escrituras, quanto na oração, quanto no comportamento servil na comunidade cristã, como também nas questões de chamado de Deus, de responsabilidade com o irmão, no relacionamento com o irmão, a importância de aprendermos, entre aspas, né,
a perder no sentido de considerar a imaturidade do outro e, portanto, pedir-lhe perdão para que, quem sabe, ele cresça na fé. Enfim, são coisas que Paulo, já no início aqui do capítulo 3, já traz em consideração. Paulo está dizendo assim, poxa, é difícil conversar com vocês, ou eu quero escrever algumas coisas um pouco mais robustas na fé, né? Eu quero avançar, vamos dizer, nos nossos dias, né? Eu quero avançar um pouco mais na teologia com vocês, mas vocês estão, como é que fala? Enrijecidos, né? Vocês estão travados no tempo, na maturidade, no comportamento. Né? Existe algo de errado, portanto, no coração de vocês. Então, aí Paulo prossegue a partir do versículo 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Como eu já disse, era de praxe os gregos discutirem sobre os oradores, sobre a escola filosófica, enfim, né? Mas no Evangelho isso já não cabe. Né? No Evangelho só há lugar, como nós vimos na semana passada, né? No Evangelho só há lugar para uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E é nele nos alegramos, e por sua palavra que nos alegramos. É o nosso relacionamento com Cristo que nós nos alegramos. É pelo relacionamento com Cristo que, pelo Espírito Santo, eu posso me relacionar com os irmãos. Eu me descubro no Espírito Santo com dons que eu posso servir ao outro. Então, em momento algum, cabe-nos um lugar de preferência e nem preferirmos um outro, a palavra do outro, em detrimento deste. Não há lugar para esse tipo de comportamento no Evangelho. E aí Paulo vai dizer no versículo 15, quem é Apolo e quem é Paulo? Ou seja, vocês estão discutindo sobre fulano, ciclano, sobre eu, sobre Apolo, né, que Apolo prestava um auxílio no pastoreio da igreja de Coríntios, e era um homem muito letrado, né, muito culto nas escrituras, na cultura, enfim, era um homem que tinha uma bagagem teológica, né, para sustentar também em apoio à igreja aos Coríntios, mas tanto Paulo quanto Apolo, muito embora tivessem tanto conhecimento, né, cultural, linguístico, filosófico e teológico, nada são. O próprio Paulo está falando, vocês estão brigando aí por minha vida, colocando alguns, né, que estão comigo para se levantarem contra Apolo e vice-versa. É um comportamento que não cabe, porque quem somos nós? Então, Paulo vai ensiná-los agora. Versículo 5. São apenas servos do Lós, aqui, né, a palavra do Lós que ele usa, são apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, foi o Senhor quem fez. Se o Evangelho chegou na sua vida, meu irmão, através de Ciclano, Beltrano, glorifique o nome de Jesus, porque quem fez isso foi o Senhor Jesus. Não foi o Ciclano ou fulano. Né? Se Deus pegou David Brainerd, deu a ele uma vidinha desse tamanho, 29 anos ele viveu, faleceu com 29 anos, mas por 8 anos, olha como que é interessante, como Deus faz as coisas. David Brainerd se desperta para a fé, ele fica 4 anos aprendendo, e nos outros 4 ele passa em missões. Ele tem 8 anos de vida cristã apenas, David Brainerd, e 29 anos de vida. E nesses 8 anos, Deus faz grandes coisas na vida dele e através da vida dele. Vai até os índios, né? Com a cara e com a coragem, né? Sem conhecimento linguístico, sem conhecimento muito cultural. Na época, não é como hoje, que você vai se especializar nas línguas indígenas, nas culturas indígenas, nos locais onde eles habitam. David Brainerd, com a cara e com a coragem, pega o seu cavalo e vai procurar tribos indígenas, porque ele ouviu o chamado de Deus. Um homem que viveu doente, um homem que tinha uma pneumonia gravíssima, incurável, e convivia em missões por 8 anos, fazendo as missões, e como ele próprio narra
nos seus diários, ele costumava escrever diário, ele cuspia sangue, ele defecava sangue por tanta enfermidade que a tuberculose causava nele, e ele assim pregava para os índios, mas os índios, tudo bem, os índios conheceram o evangelho através da vida dele, mas quem fez todas essas coisas foi o Senhor. Nós somos servos do Senhor, apenas isso. Né? E não há lugar desse preferencialismo. Paulo está trazendo essa consciência ao coração dos irmãos de Coríntios, dizendo, olha, vocês precisam crescer em algumas questões da vida, ou crescer na graça que há em Cristo, como diz as Escrituras, no conhecimento de Cristo, na preocupação em relação à edificação da igreja, né, que cabe, claro, ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos usa. Então, como escravos, a palavra do Lós aqui é escravos, não é nem servos, né? Como escravos de Cristo, né? Então, nos apresentarmos quebrantados, dependentes de Cristo, e disponíveis para que Cristo, através de nós, possa trabalhar a sua igreja, mas é Cristo que está fazendo. Então, Paulo chama a atenção dos irmãos, para que não haja essa confusão, essa discórdia. Aliás, a própria palavra já é feia, né? Discórdia, discordar, né? Já é um verbo estranho até para se falar, né? Já dá a ideia de se colocar contrário ao outro, seja no pensamento, no argumento, enfim, né? Aos cristãos, né? Não é bom que se assim proceda, né? Eles estão na mesma comunidade, na mesma igreja, devem ter a mesma linguagem, o mesmo propósito, o mesmo foco, né? A mesma missão. E Cristo é quem ordena a missão para o crente, Cristo é quem capacita o crente para uma missão, né? Então, Paulo está rogando aqui, ensinando os irmãos, né? Ao mesmo tempo, usando de uma certa ironia aqui, trazendo essas comparações, né? Afinal de contas, os coríntios se achavam muito sábios, muito conhecedores, e Paulo está dizendo assim, que eles não passam de crianças. A criança pouco sabe, pouco conhece, é imatura. Se ela não consegue, ela chora, ela faz birra, ela pisa no chão, ela rola no chão, até que chega as havaianas, né? E tragam aquela cura preciosa, até que chegue uma voz mais firme, né? Pega ela mais firme, olhe nos olhos dela e a repreenda, né? Então, Paulo traz aqui uma certa ironia nessas comparações para despertar os irmãos. Falou, olha, presta atenção, gente, vocês estão aí fartos de conhecimento. Aliás, era uma igreja exemplar, tanto no conhecimento quanto nos dons, e até nos dons ministeriais, espirituais, a coisa fluía aqui, né? Todos tinham, todos buscavam, tinham essa consciência, mas o ego, o orgulho, né? E esse culto às pessoas estão falando mais alto. Então, dentro de tanto conhecimento, uma infantilidade tremenda. Paulo é até um tanto quanto irônico aqui. Então, Paulo continua ali. Bom, não foi a questão não é Apolo, a questão não sou eu, a questão é Cristo, é o Senhor que concedeu, é o Senhor quem fez, né? Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Já pensou? Olha quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Mas sim Deus que dá o crescimento. Ou seja, nós somos simples instrumentos nas mãos do Senhor, ou simples pedaços de barro que, quando ele quiser quebrar, ele vai refazer tudo de novo. Chega um momento que às vezes ele quebra, às vezes ele nos quebra, nos faz de novo, né? Mas é Deus quem faz, é Deus quem está promovendo todas as bênçãos ali, as conversões, o processo de amadurecimento dessa igreja. Então, que os irmãos pudessem olhar para isso, né? Reconhecer o outro simplesmente como irmão. Sim, o irmão tem determinados dons que me edificam, louvado seja a Deus. O irmão está trazendo uma palavra de conhecimento, de sabedoria, tem ali se manifestado através da vida dos irmãos, dons de curar, mas isso não cabe a nenhum deles, né? Aplausos, honras, glórias, jamais.
Cristo é aquele que opera. Muito embora um esteja proclamando o evangelho pela primeira vez a uma pessoa, ou seja, plantando o evangelho pela primeira vez a uma pessoa, talvez o outro vá discipulá-lo. Essa é a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus é maravilhoso por causa disso. Cada um com a sua forma específica para ser usado por Deus, e isso completa o corpo. Lembrem-se que lá no capítulo 12, é engraçado, vamos lá um pouquinho? 1 Coríntios no capítulo 12, dá um pulinho lá. No versículo... Vou achar aqui. Versículo 15. 1 Coríntios 12, 15. Olha lá. E se o pé disser, não sou mão, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e, portanto, não faço parte do corpo? Irmãos, não tem como isso acontecer. Né? Você está aí, graças a Deus, com seus ouvidos, com a sua cabecinha, com seus olhos, com a sua boca, tudo funcionando harmonicamente. Você não faz esforço para que isso aconteça. É o sopro de Deus. Né? É a vida que Deus nos deu que traz toda essa dinâmica de sermos, existirmos, né? E as coisas funcionarem sem que a gente venha fazer esforço algum. Você não fica se esforçando para dizer, nossa, deixa eu ver se agora eu consigo respirar. Ai, agora estou respirando. Não, uma coisa acontece. Então, nós olhamos para as Escrituras aqui, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem está dando todo o crescimento. Agora, é importante também a gente chamar atenção para essa conversa de Paulo com os corintianos aqui. E corintiano é assim mesmo, né, irmãos? Dá trabalho. Então tem que ter paciência, né, para trabalhar o coração corintiano, não é isso mesmo, Lê? O São Paulino já é mais tranquilo, que já vem de Paulo, né? Pegar no pé dos corintianos aí, né? Mas nessa conversa do apóstolo Paulo, note que, a princípio, ele nos faz pensar sobre a nossa maturidade cristã, sobre o tempo que estamos no Evangelho, e talvez nós já deveríamos estar um pouco mais crescidos em muitas coisas, no pensar, no falar, no agir, no conhecimento das Escrituras, não é mesmo? E agora, por outro lado, Paulo já nos chama atenção também um segundo ponto, que é assim, a nossa disponibilidade, entendendo o corpo de Cristo, entendendo a ação do Espírito Santo que nos promove os dons, então nós podemos parar para pensar também a nossa maturidade no quesito servir. Até então, no quesito conhecer e amadurecer esse conhecimento. E agora a prática de vida desse conhecimento no servir a igreja local, no servir o irmão, e de entender que tudo aquilo que está acontecendo através de nós, porque é o Senhor Jesus que está fazendo. Tá legal? Então ele continua aqui, versículo 8, o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Olha aí, o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. Gente, o propósito da igreja no mundo é missionar. E o propósito da igreja na igreja, né, é edificar, é encorajar, é disciplinar, é ensinar, é capacitar, para que no mundo, então, seja a igreja esse exército eficiente, estratégico, sábio, de caráter, de testemunho. Versículo... Onde eu parei, meus irmãos? Me ajuda aí, por favor. Versículo 8. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Isso aí também quem faz é Deus. Né? Se vai colher, se não vai colher, se verá o fruto do seu trabalho, ou se o outro vai regar aquilo que você plantou, enfim, ou se o outro vai plantar e você vai regar no sentido de discipular, de cuidar, de trazer amadurecimento, enfim. Versículo 9, porque somos cooperadores, nós não somos os senhores da obra, nós somos cooperadores, esses cooperadores que Paulo se identifica
tanto ele quanto Apolo, como doulos, como os escravos. Nós somos cooperadores de Deus e dele somos lavoura e edifício. Então, olha que interessante isso aqui, irmão. Né? Nós somos de Deus lavoura e edifício. Então, quem nos cuida e nos constrói é o Senhor. Tá? Quem nos cuida e nos constrói, nos edifica, é Deus. Amém? Vamos lá para o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e o outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Agora, ele já nos chama para um outro ponto. Ele nos chama para notarmos a questão do nosso amadurecimento. Veja o tempo de vida cristã, veja os anos que você tem na igreja, no cristianismo, e questione o seu amadurecimento, sim, por que não? Isso precisa ser feito, nos faz pensar, permite com que o Espírito Santo nos molde, né? Outra coisa é a nossa disponibilidade servil, por causa até do amadurecimento, é o que se espera, né? Poxa, vocês lembram da figueira que estava com folhas maravilhosas? Jesus chega lá, não tem fruto. Ela só tem a imagem, né? Ela só tem a beleza. Isso de nada vale, mas ela não alimenta ninguém. Às vezes eu tenho toda a estrutura teológica, teórica das coisas, né? No campo das ideias, isso é maravilhoso, mas não frutifica de forma alguma. Então, nós temos que pensar sobre o amadurecimento, nós temos que pensar sobre a nossa disponibilidade servil como fruto do amadurecimento, e agora, Paulo nos leva ainda a uma responsabilidade maior, no sentido de que, e se eu for servir, olha lá o que ele fala, ó, se... Cadê? Opa, perdi o texto aqui, não. Versículo 10. Na parte B dele lá. Mas cada um veja como constrói. Então, se eu for servir, que seja muito bem feito, que seja preparado, né, que seja pensado, que haja dedicação, que haja quebrantamento suficiente para buscar em Deus a direção melhor, né, para como fazer, como servir, e servir com alegria, e servir de coração. Eu vou trabalhar aqui mais umas áreas que eu observo e que vivi muito isso, né? Por muitos anos eu fui líder de música, né, na igreja, e eu confesso que às vezes me irrita um pouco a displicência, né, de músicos assim, né? Ele poderia fazer um acorde um pouco mais robusto, um pouco mais trabalhado, que soaria melhor aquela determinada melodia, e ele faz o simplão. Não tem nada contra o simples, não. Aliás, se o simples fosse fácil, criaria outro parabéns para você. Até hoje não ensinaram, né? Não criaram. Mas eu digo assim, ele poderia compreender a melodia melhor, parar, estudar, pesquisar no instrumento o que ele poderia trazer da melhor maneira possível para a edificação, porque ele está fazendo para a glória de Deus Pai. Porque ele está fazendo, e se ele está fazendo, é a capacitação do alto que lhe foi dada para isso mesmo. Né? Então, se você vai se dispor ao trabalho, à obra de Deus, não faça de maneira relaxada. Antes, aqui ele está dizendo, veja como constrói. O que é que eu e você estamos construindo nesses anos de cristão? E como nós estamos construindo? São perguntas que Paulo levanta aqui para os coríntios, além da maturidade cristã, a disponibilidade servil, e agora, como é que eu estou servindo? Como é que eu estou servindo? Tem um livro bom do Marcos Witt, eu citei esses dias na igreja, chama Senhor, em que posso te servir? Ele vai falar da vocação, né, da profissão, e de como trabalharmos tudo isso de uma maneira excelente para Cristo, né? Entendendo que é por Cristo
que somos vocacionados e presenteados, né, com algum tipo de profissão também, e como exercer isso no reino de Deus. Então, veja como constrói, né? Não basta servir, veja como você está servindo, né? Então, ele diz, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Então, não se dá para servir, nós não podemos permitir que alguém que se dispõe a servir venha fazê-lo sem o fundamento, né, e sem estar muito bem calcado em Cristo, porque é a partir daí, né, que você já vai ter a qualidade da obra. É a partir do fundamento que você já percebe se vai ter rachadura ou não na casa. Esses dias eu estava vendo, acho que estava lá com meu pai, passou uma reportagem do terremoto que deu acho que foi no Japão, não lembro agora. Sei que é um dos prédios mais altos lá. No meio do prédio, foi, né? E no meio do prédio há um amortecedor assim, tanto quanto cilíndrico, de 660 toneladas. Então, o prédio não sentiu, foi de 4 ponto alguma coisa que foi o terremoto lá, se não me engano. Se não me engano. O prédio ficou ali, irmãos, intacto, porque há um fundamento muito bem feito naquele edifício lá de cento e poucos andares, né? Os famosos arranha-céus, né? Ali, arranha-céus, ou arranha-céus. Agora falhou aqui, né? Então, há uma fundamentação muito bem estruturada. Portanto, ninguém pode lançar outro alicerce. Tá? Ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A partir de Cristo se conhece a qualidade da obra. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Ou seja, veja como você constrói. Precisa estar fundamentado em Cristo, né? Porque é Cristo que vai dar a qualidade da obra. Ela pode ser de ouro, ele diz aqui, né? Ela pode ser de prata, pode ser de pedra preciosa, mas também pode ser de madeira, feno ou palha. Parece até fazer uma analogia aqui, né? Não sei se os irmãos lembram da história dos três porquinhos, né? Um constrói a casa, se não me engano, de palha. É isso aí? Me ajuda aí, irmãos, agora. De palha. O outro acho que é de madeira e o outro constrói de tijolo. Então, palha e madeira logo se desfazem. Mas aqui foi feita ali, fundamentado na rocha, na pedra, né? Aquela lá não tem como derrubar. Então, veja como constrói, e se for construir, seja ouro, prata, pedra preciosa, ou, né, madeira, feno ou palha, né, diz o texto que cada um, né, a obra de cada um será manifesta, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Irmãos, Jesus sabe como nós estamos fazendo. Jesus sabe qual a intenção, né, que existe em nosso coração e o quanto essa legítima intenção promove o nosso trabalho na obra de Jesus. Jesus, e somente Ele, né, sabe. Não é à toa que fala que quando o Espírito Santo vem, aliás, quando Jesus vem, ele vem batizar com o Espírito Santo e com fogo, lá naquele trecho de Mateus capítulo 3, que fala do batismo, né? João Batista está pregando sobre o batismo, ele fala que aquele que vem, né, batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Jesus, ele apura, né? Ele é o juiz, ele é o árbitro, né, da nossa própria vida. Então, cuidado com você constrói, tá? Cuidado com você, seja o que você for fazer no reino de Deus, ou dentro da sua escola, ou na sua profissão, veja como você constrói. Porque, olha, fora de Cristo, a qualidade não presta.
Cristo é o fundamento lançado e ele trará o valor, né, das obras que o cristão, né, próprio faz, está edificando. Jesus conhece a intenção do nosso coração. Se a obra de alguém, se a obra que alguém construiu permanecer, ele receberá a recompensa. Se a obra de alguém que se queimar, perdão, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo. Olha a diferença, irmãos, de alguém que faz a obra consciente, maduro, lembra disso, da maturidade do texto? Consciente de que tem uma responsabilidade servil e serve da melhor maneira possível. Então ele constrói bem. Já o outro que faz desleixadamente, diz aqui que vai sofrer prejuízo, aquilo que está construindo, né? Vai sofrer prejuízo. Não vai ser feito com excelência, não será feito com esmero, pode prejudicar muitas pessoas, né? Pode machucar a si mesmo, né? A maneira como eu estou lidando com o meu servir ao Senhor Jesus Cristo. Né? De que maneira nós estamos edificando. Versículo 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Aqui, Paulo olha agora para a igreja, num contexto maior, e nos faz entender, e também aos coríntios, que a maturidade é importante, a disponibilidade, aliás, a maturidade é necessária, a disponibilidade servil vem com essa maturidade, e precisamos servir com excelência, afinal de contas, todos nós, aqui diz, nós somos o quê? Templo, nós somos santuário de Deus. Sim, a igreja é santuário de Deus, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus relaciona-se com o seu povo, é o lugar onde Deus derrama as suas bênçãos, o seu carisma, ou seja, os dons, é o lugar onde Deus responde às orações, é o lugar que Deus nos santifica pelo Espírito Santo, é o lugar que Deus nos fortalece, nos preserva, nos chama para a obra de Deus, enfim, nós somos, a igreja é o santuário de Deus. E diz aqui, e o Espírito habita em vós. O Espírito Santo habita em vós. Né? Então, tome muito cuidado. Primeiro, com a questão da maturidade. Segundo, se essa maturidade cristã, verifique se ela te faz servir e servir com alegria. Verifique também se você está servindo e se está edificando, né? Com ouro, prata, bronze, feno, palha ou madeira. Veja a qualidade da obra, que tem a ver com o seu fundamento, que é Cristo. O que se pode esperar de você? O que é que pode esperar que você construa para glorificar a Cristo? Porque é Ele quem faz. Voltando lá no capítulo 1, para a gente relembrar, né? É Ele, aqui no capítulo 1, versículo 2, né? Até o 4, é Cristo quem nos santifica. Depois nós temos capítulo 1, do versículo 5 até o verso 7, é Ele quem nos capacita. Do versículo 8 até o 9, é Ele que sustenta. Então, tome cuidado, meus irmãos, com a vida cristã. A necessidade da maturidade, a necessidade de servir, e servir, né, muito bem feito, sabendo que nós somos santuário, né, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus se manifesta. E através da igreja, Deus se torna conhecido, porque a igreja traz em si a pregação, a ordem da pregação, para tanto o caráter se manifesta de Cristo na vida da igreja, né, a pregação, né, que bate com a vida, né, ela flui da igreja, portanto precisamos tomar cuidado. Note que, então, há coisas muito mais importantes para pensar do que, eu sou de fulano, eu gosto de ciclano, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, 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 nós somos um só. Né? A ideia é de uma massa, né? Quando, por exemplo, você pega lá, eu vou dar o exemplo das batatas, né? A batata, ela você percebe, né? Umas são mais altas, outras mais baixinhas, outras mais gordinhas, outras mais estreitas, outras maiores, outras menores.
Mas a hora que você amassa elas, né, elas ficam amalgamadas, né, elas ficam uma unidade só. Você não lembra, você não consegue achar num purê qual que era a batata mais gordinha, mais magrinha, mais alta, menor. Ali é uma coisa só. Nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. É lugar da presença, da habitação, da manifestação de Deus. Onde que eu estou agora, meus irmãos? Me ajuda aí. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha aí, irmãos. Eu e você somos sagrados para Deus. É o corpo, é a igreja, é a noiva. Aquele que pensar em vir contra ela, veja o fim. Nós já estudamos Apocalipse, né? Veja o fim, qual será, né? Dos que não creram e se viraram contra a igreja, dos demônios. Os que tentarem se levantar contra esse povo, cairá por terra. Então, nós temos a questão da maturidade, da responsabilidade de servir com excelência por quê? Porque Cristo é o nosso fundamento, então a qualidade da obra reflete o fundamento, né? E também porque somos santuários de Deus e protegidos, guardados por Ele, capacitados por Ele, né? Ninguém, versículos 8, se engane, se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Tem um texto aqui, um pouquinho mais à frente, em 1 Coríntios, olha comigo aí. O patriota chegou aqui, ele abre a porta por cima. 1 Coríntios, capítulo 8, vamos dar um pulo lá? Já no início 1, no 8, versículo 1, é claro que aqui o assunto é outro, nós vamos chegar lá, mas ele vai trazer uma ideia da questão do conhecimento por conhecimento apenas, né? Olha, quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha a diferença. Conhecimento por conhecimento é inchaço, não é saudável. Mas aquele que ama a Deus e de Deus é amado, esse sabe discernir. Esse sabe discernir. Porque a sabedoria deste mundo, versículo 3, 19, né? Voltando no capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Então, ao invés de ficar na imaturidade desse cristianismo infrutífero, né, ao invés de ficar na época da chupeta e da mamadeira, né, nós precisamos avaliar a nossa maturidade cristã. E estou falando agora de tempo mesmo. Quanto tempo faz que eu estou na graça de Deus? Né? Quanto tempo faz que eu fui inserido por Cristo na igreja? Né? E o quanto das Escrituras eu conheço? Quanto tempo faz que inserido, né, na igreja, pelo poder do Espírito Santo, que converteu meu coração, onde estão as almas? Onde estão aqueles a quem tenho ensinado as Escrituras? Onde está a pregação dos meus lábios, né, na minha vida? Onde está? Né? Temos que pensar nessa maturidade. Temos que pensar, né, na responsabilidade servil. Né? Estou servindo? Como? Quando? E qual a qualidade da minha obra? Afinal de contas, o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo e eu, juntamente com os meus irmãos no mundo, como igreja, somos seu santuário, lugar de relacionamento. É ali que Deus fala, que Deus faz grandes coisas, é através da igreja e na igreja, né, do corpo de Cristo. Então, precisamos repensar hoje a nossa vida nesse aspecto, meus irmãos. Portanto, versículo 21, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas,
seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. É bonito quando, mais à frente, no capítulo 12, do verso 1 a 11, né, ele fala que há um só Espírito que opera tudo em todos. Portanto, que você possa hoje entregar a sua vida, sabe? Totalmente nas mãos de Deus, né? Fazer uma avaliação aonde é que você não cresceu e por que não. Fazer uma avaliação aonde é que você está servindo ou não e por quê. Ou fazer uma avaliação da qualidade do seu serviço a Deus, se é ouro, prata, bronze, né? Se é madeira, feno ou palha, entendendo que Cristo é o nosso fundamento, entendendo que nós somos santuário. Amém, queridos? Quero deixar essa reflexão desse capítulo 3 para cada um de nós. Joinha, glória a Deus, né? Pedidos de oração, irmãos? Se tiver, pode pôr na roda aí que a gente ora. Ninguém? Vamos orar aí pela vida do Sérgio, né? Serginho aí que vai fazer o exame. Começa o processo quinta, ele faz o exame na sexta-feira. Exame meio chato para fazer, né? Tem mais aí? Mais algum pedido? Vamos colocar aí o culto de missões no sábado. Gente, uma coisa importante. Culto de missões não é culto de jovens, tá? É culto para toda a igreja. Aliás, a missão deve ser o respirar da igreja, né? Mais nada. Né? Missão deve ser o respirar da igreja, né? Deus fez o seu filho um missionário, né? Primeiro missionário ali, né? Deus fez o seu filho um missionário. E a igreja nasce, né, fruto da missão de Cristo, né? Então, a igreja precisa ser missionária. Então, o culto de sábado não é o culto para jovens, é o culto para toda a igreja, né? Ouvir, pensar sobre missões, né? Então, vamos orar por esse culto também que nós teremos aí. Está chegando o evangelismo, né? Dia 20 também, né? Já pegando o embalo das missões, né? Dia 20 de abril tem evangelismo. Vamos colocar isso em oração também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou pedir aí ao Lê orar pela vida do Sérgio, que vai estar fazendo esse exame aí na sexta-feira. Deixa eu ver quem mais que está aqui, gente, senão eu fico perdido aqui. Opa, fiz errado. Vou pedir aí ao Sérgio orar pelo culto de missões, né? Pelo culto de missões. E vou pedir ao Paulo orar pelo evangelismo do dia 20 também. Certinho? Pode ser, pessoal? Belezinha? Aí eu encerro orando aqui. Vamos pela ordem aí, então, Lê. Manda bala, filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo, mas aqui também paramos, ó Deus, para orar uns pelos outros e pelos nossos irmãos. Oramos pela vida do Sérgio, Pai, que vai passar por um exame na sexta-feira, mas já começa o processo na quinta, Deus. Então, eu peço que o Senhor venha acalmar o coração dele, que o Senhor venha trazer paz, ó Deus, ao entendimento dele, em nome de Jesus, Pai, que tudo venha ocorrer bem. Nós oramos e confirmamos aqui a oração no Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é que nos protege, que nos guarda, por isso colocamos a vida dele em tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Papai, agradeço a Ti pela oportunidade de ter um culto de missões da nossa igreja nesse início de ano. Que o Senhor tome a frente, Pai, da palavra que vem junto com os nossos missionários da BN. Que o culto seja muito bem recebido pela nossa igreja e por Ti também. Que a gente consiga alcançar os nossos objetivos para abençoar as missões da BN para todo o Brasil e internacionais também.
que tenhamos mais oportunidades, né, de trazer isso para a nossa realidade e que futuramente também seja a nossa realidade estar trabalhando com missões internas dentro da nossa igreja. Amém. Senhor meu Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo, ó Pai, com os meus irmãos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão, ó Pai, que mesmo online, ó Pai, ela se faz, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por este tempo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em especial, pelo evangelismo, Senhor Deus, por esse importante trabalho feito pela nossa igreja, Senhor. Prepara, Senhor Deus, o teu caminho, ó Pai, para que a tua palavra, Pai, chegue a outras pessoas, ó Pai. Que, Senhor, outras pessoas, ó Deus, possam encontrar a liberdade verdadeira que é Cristo, Senhor. Aquele que livra do mal, livra do pecado, ó Pai. Livra da culpa, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que vai participar do evangelismo, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo os guie, ó Pai, em cada passo, em cada palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos essa noite, que tem perseverado, Senhor, nas Escrituras, na oração, nesse tempo tão gostoso que temos. Ó Deus, esse tempo do classe A, eu tenho como uma extensão do culto de oração. Tá? Nós temos o culto de oração presencial, às 19 horas, que também é palavra e oração. E este momento que nós ouvimos, nós pensamos na tua palavra e também podemos orar por muitas situações aqui. Então, eu vejo como uma extensão do nosso culto de oração. Pai, eu te agradeço por isso. Uma igreja que ora é uma igreja que vive, é uma igreja que respira. Ó Deus, é uma igreja que prega a tua palavra com fervor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela Igreja Batista Casa Bíblica, por todos os irmãos ali, ó Deus, que congregam, que servem ao Senhor, Pai, muito obrigado. Ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo em unidade, Senhor. Nós vimos aqui a Igreja de Coríntios com tanta dificuldade, Senhor, por causa da discórdia, Senhor, de um espírito rebelde. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que possamos trabalhar, ó Deus, nessa unidade do corpo, Senhor, em nome de Jesus, assim como o corpo humano, cada um, ó Deus, na sua função, na sua capacitação e fazendo com excelência, pois tem como fundamento a Cristo Jesus. Ó Deus, fazendo obras, ó Deus, de ouro, ó Deus, obras, Senhor, de prata, de bronze, Senhor, construindo, ó Deus, edificando, sendo o Senhor o nosso fundamento, Pai, e aquele que é glorificado, Senhor, que nos capacita. Senhor, querido, guarda o coração dos meus irmãos a cada dia no Senhor, na verdade da Tua palavra, na oração, na comunhão, na alegria de servir, Pai. Guarda, Senhor, e abençoa também as famílias, ó Deus, que eles representam aqui, seus filhos, esposas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarda, Senhor, as crianças, os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, ó Deus, nas tuas mãos poderosas, afinal de contas, ó Deus, as ciladas são gigantescas, ó Deus, lá fora, ó Deus, preserva-nos firmes no Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja conosco na semana que temos pela frente, afinal de contas, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor já está lá no final de semana, o Senhor já habita, ó Deus, a eternidade. Nós não temos essa capacidade, nos colocamos dependentes do seu favor, dependentes do teu conselho, da tua direção, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor seja conosco, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, viu? Ótima semana ainda pela frente temos. E espero ver vocês ali no nosso culto de missões. Até mais, gente. Deus abençoe vocês.
Boa noite, até Boa noite. mais. Deus Boa noite, abençoe. até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, Boa noite, Lia. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.